102 anos de vida e arte. Não sabia nem o que era teatro. Nunca tinha visto na minha vida. Mas vi, aprendi e fiz. Em reverência à marca registrada. Eu nasci para fazer rir. De qualquer maneira. Do Rio de Janeiro, as últimas informações sobre a morte de Dercy Gonçalves. E as imagens do último show feito pela grande artista há 5 dias. Exclusivo, com celular, presos fazem teleconferência e comandam o tráfico de drogas de dentro de presídios paulistas. Todos os pavilhão aí, tá no ar aí, Osasco 2, Palheiros, São Bernardo, Osasco 1 e Guarulhos 1, meus irmãos. O terror de uma família. Menina de 9 anos morre baleada por policiais em Pernambuco. A obra intacta. Gravura de Pablo Picasso roubada da Pinacoteca de São Paulo é recuperada. O ministro das Comunicações anuncia o fim da greve. Os carteiros voltam ao trabalho na segunda-feira. Os gols do Brasileirão. E na Série B, o Bahia derrota o Corinthians. Agora, no SBT Brasil. Hoje é um dia muito triste para todos nós brasileiros. Morreu Dercy Gonçalves, uma das grandes estrelas do nosso país. Dercy era contratada do SBT há mais de 10 anos, nossa colega de trabalho. Ela deixa a imagem da artista irreverente, criativa, que espalhava alegria. Vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Marco Alvarenga tem mais informações sobre a morte de Dercy Gonçalves aos 102 anos de idade. Marco, boa noite. Boa noite. Dercy Gonçalves foi internada durante a madrugada no Hospital São Lucas, em Copacabana, a poucos metros do prédio onde morava. Ela apresentava um quadro grave de pneumonia que evoluiu para insuficiência respiratória. Dercy morreu às 4 horas da tarde e 45 minutos. Assim que a morte foi confirmada, jornalistas foram para a porta do hospital em busca de mais informações. O velório foi confirmado para amanhã na Assembleia Legislativa do Rio e o enterro será na segunda-feira na cidade natal de Dercy Gonçalves. Ao mês, um pouco antes do aniversário de 102 anos, a repórter Mônica Puga acompanhou Dercy Gonçalves numa viagem nostálgica até a pequena cidade onde ela nasceu, Santa Maria Madalena, no norte do estado. Foi a última viagem à cidade natal. A terra natal de Dercy tem apenas 11 mil habitantes e comida que deixa uma estrela de Madalena com água na boca. Aqui, eu tenho certeza que a galinha come milho. Porque eles não estão dando mais milho, a galinha está dando ração. Foi nesta casa que Dercy nasceu e viveu até a adolescência. Filha de um alfaiate e de uma lavadeira, ela cresceu sem a mãe, que abandonou o lar. E a menina, que sonhava em ser artista, decidiu ir embora. Esta era a estação ferroviária de Santa Maria Madalena. Foi daqui, aos 14 anos de idade, que Dercy Gonçalves tentou fugir pela primeira vez para se juntar a um grupo de teatro. O pai, é claro, não permitiu. Por isso, ela passou a noite aqui, escondida, debaixo de um vagão de trem. O cachorro, vai mais aqui. Eu não tinha medo de cachorro. Localizada pelo pai, Dercy teve que voltar para casa, mas foi por pouco tempo. Fugiu de novo e, desta vez, conseguiu uma chance. Não sabia nem o que era teatro. Nunca tinha visto na minha vida. Mas vi, aprendi e fiz. Foi o começo de uma vida de aventuras. Boa de comédia, logo ganhou espaço nos palcos. Daí, para o teatro de revista, foi um pulo. Teve uma filha, casou, se separou e a carreira emplacou mesmo nos anos 60, quando fez tudo ao mesmo tempo. Teatro, televisão e cinema. Estrelou mais de 20 chanchadas, ao lado de nomes como Grande Otelo e Zé Trindade. Era você, Ofélia. Sou eu, Armindo Tampinha. E por que tantos palavrões? Mas o que tem com a calça? Eu nasci para fazer rir. De qualquer maneira. Dercy trabalhou em circos, bares, cabarés, parques de diversão e nos cassinos. Mas ganhou dinheiro mesmo no teatro. Foram mais de 150 peças, 36 filmes e 15 trabalhos em televisão. Aqui no SBT, teve programas e participações especiais. Todos sabem. Não. Termina em morte. Não, morrer não. Eu falei que eu não quero morrer. Eu não morro em lugar nenhum, Paulo. Eu tenho compromisso com o Silvio Santos, não posso deixar ele na mão. Ela também mexeu com o carnaval carioca. Aos 84 anos, fez furor no Sambódromo. E aos 97, um pouquinho mais comportada, repetiu a dose. Um pedacinho dessa história está aqui, no Museu Dercy Gonçalves. O brilho de centenas de vestidos, figurino caprichado. Olha minha chasta, olha meu gifrão.
uma. A centenária artista mostra que a vida não deixou tantas marcas assim. Afinal, foram uma tuberculose, um câncer e olha só. E acreditem, ela garante que é a mais velha. Na verdade, são 102 anos. 102 anos. O escrivão daqui me chamou e disse assim, a seu pai registrou tudo junto. E eu, então, estou separada da minha irmã. 6 meses, não é possível. Eu sou mais moça. O que mais impressiona é a vitalidade de Dercy Gonçalves. 15 horas depois dela ter saído do Rio de Janeiro para comemorar o aniversário aqui em Santa Maria Madalena, ela continua de pé, firme e forte, participando de todas as homenagens. Madalena amanhece. Foi só um soninho básico e lá vai Dercy. Apaixonada pela vida, mas amiga da morte, ela projetou e mandou construir seu mausoléu. A pirâmide de vidros e sol fica do lado de fora. Não havia lugar para tanto exagero dentro do cemitério. É aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou dormir. Não tenho pressa de vir, mas a hora que vier estou feliz. Você vai ver agora as últimas imagens de Dercy Gonçalves num palco. O último show foi em São Paulo há 5 dias. As cenas foram gravadas por uma equipe de jornalismo do SBT. As imagens são reveladoras. Dercy já estava com gripe, doença que levou à pneumonia. Mesmo assim, ela fez questão de ficar ao lado de quem mais gostava, o público. Ela era uma estrela. A prova é a multidão de jornalistas que cercou Dercy Gonçalves na chegada a um bar na região central de São Paulo. O show foi uma das comemorações do aniversário. 101 anos oficialmente, 102 na versão dela. Sentada, ela disse que antes de sair do hotel não estava se sentindo bem. Mas a ideia de estar junto ao público já tinha feito com que melhorasse. Passei mal, pavor no quarto, mas felizmente a força de vontade, a vontade de viver, eu melhorei, já estou bem. Graças a Deus! Viva Dercy! Viva Dercy! Obrigado, vocês que me botaram bom, vocês que me tiraram daqui, vocês que me trouxeram pra cá, muito obrigado, Deus. Um beijo, E se não tivesse palavrão, a apresentação de Dercy não teria graça. Todos nós somos gente de Respondendo a uma pergunta da cantora Vanusa, que assistiu ao show como fã, Dercy revelou o segredo de tanta intensidade e a humildade de quem já tinha vivido bastante. Se eu fiz alguma coisa de importante, não foi eu, foi o destino que me determinou. Prestigiada até por intelectuais como a escritora Maria Adelaide Amaral, Dercy Gonçalves cantou. Dos lábios meus, à procura dos teus. E cortou o bolo de aniversário. Para ela, um momento inesquecível. Jamais vou esquecer esse momento tão milagroso na minha vida. Ter o meu Brasil me aplaudindo. Obrigada, gente. Não mereço tanto. Muito obrigada. Eu tenho vontade de chorar, mas não choro. Ainda nesta edição do SBT Brasil, você terá mais informações sobre a morte de Dercy Gonçalves. Exclusivo. Você vai ver agora como age uma quadrilha que comanda o crime organizado dentro e fora das cadeias. Chefes do PCC fazem conferências por telefone celular de dentro de 6 penitenciárias do estado de São Paulo. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça revelam como são organizadas a entrada e a venda de cocaína nas prisões. A reportagem é de Fábio Diamante. Do mesmo presídio onde 3 agentes foram presos acusados de vender celulares aos detentos, saem as principais instruções do crime organizado. As conversas gravadas com autorização da Justiça mostram uma verdadeira conferência. Chefes do PCC na cadeia de Vila Prudente, na capital paulista, conversam com comparsas em Parelheiros e outras 3 cidades da região metropolitana: Osasco, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Todos os pavilhão aí, tá no ar aí, Osasco 2, Parelheiros, São Bernardo, Osasco 1 e Guarulhos 1, meus irmãos. Parelheiros tá, irmão. Osasco também tá.
Os criminosos ensinam como deve ser a entrada e a venda de cocaína nas prisões do estado, chamadas por eles de faculdade. A gente tem que estar pegando ali uma caixa, 2 caixas ali, irmão, e colocando para dentro da faculdade. Por quê, irmão? Para a gente poder fazer uma recriação da hora dentro do nosso quadro aí, entendeu, irmão? O preso também fala sobre o custo da droga, incluindo o transporte. Na gíria, a cocaína ganha o nome de Muito Louco. Paga 4.500 na caixa do Muito Louco, 2.000 na portadora, certo, meus irmãos? A facção calcula até o prejuízo com presos que não pagam e com os que são transferidos para outras cadeias. Se 1 quilo dentro de uma faculdade vendendo 1 grama a 20 reais, certo? O que acontece? Fica 4.500 do livro, 2.000 da portadora, 3.500 de prejuízo que vai ter. Mas isso é um absurdo, prejuízo que tem um ou outro ali que mete o louco, tem um que vai de bonde, entendeu, irmão? Certo? Vai sobrar quanto, irmão? 12,5, né, irmão? Quanto? Vai sobrar 10, irmão. Vai sobrar 10, certo, irmão? Cada pavilhão deve ter um líder. Cada irmão vai ter ali de obrigação, tá tendo ali o seu controle, o seu relatório semanal e mensalmente. O quanto que ele recebeu, o quanto que ele vai receber, o quanto que falta e o quanto que entrou para dentro da faculdade e o quanto que tem que girar, entendeu, irmão? O uso de celulares dentro dos presídios não é considerado crime pela lei brasileira. Apesar de ser a principal ferramenta do crime organizado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê no máximo 1 ano de detenção para casos como este. A pena é a mesma para quem picha um muro. Segundo este promotor, o jogo de empurra impede a solução do problema. E a pergunta fica sem resposta: de quem é a responsabilidade de impedir a comunicação dos presos? Para os estados, a responsabilidade é da União, que deve normatizar via as agências reguladoras. Para a União, a responsabilidade é do Estado, que deve bloquear em cada presídio, né, a telefonia celular. De maneira que os entes públicos não chegam a um consenso, quem se vale disso é o crime organizado e quem sofre é a sociedade. Organização. O que falta para as autoridades parece sobrar dentro da cadeia. Se todos os irmãos fecharem nessa mesma batida, a gente vai pedir o quê? Seriedade, responsabilidade em cima do progresso que está sendo elaborado, entendeu? 2 semanas depois de policiais matarem o menino João Roberto no Rio de Janeiro numa troca de tiros com bandidos, a história se repete em Pernambuco. A vítima foi Maria Eduarda, de 9 anos. A família mora em Carpina, cidade de 60 mil moradores, a 53 quilômetros do Recife. Maria Eduarda foi velada na escola onde estudava. Por volta das 11 horas da noite, o casal e 5 crianças deixaram a festa. A poucos metros dali, o carro foi parado por assaltantes armados que roubaram dinheiro, joias e celulares. Segundo o motorista, quando os bandidos iam fugir, policiais chegaram atirando. Um dos ladrões escapou. O outro se escondeu dentro do carro da família. No veículo, as marcas dos tiros. O assaltante que entrou no carro tem 14 anos. Uma mulher que participou do assalto também acabou presa. A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que irá apurar o caso. Os policiais que atiraram no carro da família foram afastados das ruas e cumprirão funções administrativas. A polícia recuperou hoje uma gravura do pintor espanhol Pablo Picasso. Ela é uma das 4 obras roubadas da estação Pinacoteca, em São Paulo. Um dos homens acusados pelo roubo está preso. A gravura O Pintor e seu modelo do espanhol Pablo Picasso estava escondida no teto de um dos prédios deste conjunto habitacional na zona leste de São Paulo. Os policiais chegaram de madrugada e usaram uma escada para ter acesso ao esconderijo, no forro. A gravura ainda estava no mesmo saco plástico usado no dia em que foi roubada. A obra está em ótimas condições, ela não foi nem mesmo retirada da moldura. No local moram parentes de Wesley Teobaldo Barros, preso ontem à noite no estacionamento de um supermercado.
ele se preparava para um assalto a banco. A polícia chegou até Wesley por meio de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça para investigar uma quadrilha de assaltantes. Nas gravações, eles falavam muito a palavra obras. Ao ser preso e questionado sobre as tais obras, Wesley confessou ter participado do roubo à Pinacoteca. Wesley aparece de camisa azul nas imagens do circuito interno do museu. No começo de junho, ele e 2 homens que não se preocuparam em esconder o rosto levaram 4 obras dos pintores Di Cavalcanti, Lazar Segal e 2 gravuras de Picasso. As obras foram avaliadas em mais de R$1 milhão. A polícia levou quase 40 dias para encontrar um dos assaltantes e recuperar apenas uma das obras. Faltam outras 3. Difícil saber se elas ainda estão no Brasil. A gravura de Picasso, agora sob forte esquema de segurança, já foi levada de volta para a Pinacoteca e poderá ser vista pelos visitantes a partir da semana que vem. Você vai ver depois do intervalo. Na Colômbia, o presidente Lula experimenta café e aguardente. Mulheres no comando. Na hora das compras, são elas que decidem. Mais homenagens, trechos de um programa especial com uma grande estrela, Dercy Gonçalves. Já já, no SBT Brasil. No encontro com o colega colombiano Álvaro Uribe, o presidente Lula experimentou café e aguardente colombianos. Os 2 presidentes assinaram acordos comerciais de defesa. A reportagem é da enviada especial a Bogotá, Natália Leite. Nem a chuva, bem na hora de assinar os acordos, tirou o bom humor do presidente Lula. E não é para menos. Depois da tarde de conversa, Álvaro Uribe anunciou o apoio à proposta brasileira de criação do Conselho Sul-Americano de Defesa. A Colômbia, aliada dos Estados Unidos, era o único país contrário ao projeto de integração das forças de segurança do continente. Também em Bogotá, o presidente deu o caso de Protógenes Queiroz por encerrado. O delegado que conduziu as investigações da Operação Satyagraha denunciou ao Ministério Público que sofreu pressão para se afastar do caso. É um problema da organização da Polícia Federal. Na casa de campo de Uribe, Lula experimentou café e aguardente colombianos. Bem, primeiro, o aguardente aqui não chega a ser um aguardente. E o café é de boa qualidade. Mais cedo, os presidentes abriram um encontro que reuniu cerca de 300 empresários dos 2 países. Antes de voltar para Brasília, o presidente Lula participa da comemoração pela independência da Colômbia em Letícia, que fica na fronteira com o Brasil. Amanhã estão previstas manifestações contra as Farc e pela libertação dos reféns em praticamente todas as cidades do país. Quem é que decide o que a família vai comprar? O homem ou a mulher? Essa é fácil. As mulheres dão a última palavra em 7 de cada 10 compras feitas pelo casal. Quadros, poltronas, cor da parede, flores e modelo do sofá. Tudo aqui dentro foi escolha dela. E na hora de mudar de endereço... Ele achava que não era a hora de trocar de apartamento. Eu achava que podia esperar um pouquinho mais. E eu achava que era a hora. E aí, ela ganhou. Trocamos de apartamento. Kátia não é a única a fazer valer a opinião dela. Uma pesquisa feita em São Paulo mostra que é das mulheres a decisão de compra de 7 em cada 10 produtos utilizados pela família. E quando não são elas que assinam o cheque, influenciam maridos e filhos, até na escolha do carro dele. Até hoje ele vinha sozinho, eu falei, mas você vai ver sem mim? Ele, não, a gente veio junto, não, a gente gosta de ver essas coisas sempre junto. Manuel e Elaine ainda nem se casaram, mas ela dá palpite em tudo, e ele gosta. No que depender de mim, eu vou pela beleza do carro, potência, não quero saber do preço, entendeu? Ela já não, já vê mais a questão do custo-benefício. Práticas, econômicas ou gastadeiras, não importa. Em 10 anos, elas ganharam mais dinheiro e poder de decisão. O número de mulheres chefes de família quase dobrou. É como se ela também ganhasse esse direito de discutir, porque em pé de igualdade ela também está participando com a renda. Até lugares que antes eram dedicados exclusivamente ao público masculino, hoje já são frequentados pelas mulheres. Nesta rede de materiais de construção, uma das maiores do país, quase metade do público é feminino. Produtos como chuveiro e interruptores já fazem parte da lista de compras delas. Bernadette veio com a família escolher o armário do banheiro. A função do marido foi uma só. Eu sempre venho com ele paga e eu escolho.
Você vai ver a seguir ao vivo de Brasília o fim da greve dos Correios. Talentosa e reverente, as marcas de 102 anos de vida de Dercy Gonçalves. E daqui a pouco, os gols da rodada e a decepção dos corintianos na derrota para o Bahia. Já já no SBT Brasil. A morte da atriz e comediante Dercy Gonçalves. Nós vamos ao Rio de Janeiro ao vivo com o repórter Marco Alvarenga. Marco, o Rio de Janeiro está de luto? É verdade, o governador Sérgio Cabral decretou luto oficial por 3 dias. O corpo de Dercy Gonçalves vai ser enterrado com plumas, paetês, joias e peruca, como ela gostava. A família já avisou que vai atender ao último pedido de Dercy. O enterro vai ser ao som do samba enredo da Viradouro, no Carnaval de 91, quando Dercy Gonçalves foi a grande homenageada. Dercy tinha um contrato vitalício com o SBT há 10 anos. Agora há pouco, um colega dela aqui no SBT, na emissora, Moacir Franco, falou sobre Dercy. Eu tenho certeza que a Dercy Gonçalves foi uma raríssima pessoa que fez, viveu, curtiu tudo o que queria desta vida. E outra coisa muito boa, ela morreu lúcida, ela morreu vivendo, entendeu? Então, desculpe, eu estou emocionado, mas assim, eu acho que ela fez tudo o que queria e é um exemplo muito bacana pra gente. Sempre reverente, com um jeito de falar o que vinha à cabeça, Dercy tornou-se uma das comediantes mais populares do Brasil. Começou a carreira no teatro, nos anos 50, trabalhou no cinema e depois na televisão. Era contratada do SBT, onde participou de vários programas. Lá em cima tem um tirororororo, lá embaixo tem um tirororororo. Que energia que tem essa mulher, eu tenho, nunca graças vi. a Deus, tenho muita energia. A única coisa que eu tenho bastante, sabe? Mas tem demais até. O que é que você toma? Nabo seco. Muito bom. Aquele que tem uma ramagem. Não vai mexer nas minhas coisas, não, cara. Não mexe. Peraí, eu sonhei. Sonhou? Eu sonhei que eu era rica. Não, deu teu número. Mentira. Você tá rica. Ai, vou desmaiar. Ai. Esse homem que eu queria pra mim, lá em casa, como meu companheiro, um homem que simboliza a paz, um homem que simboliza a esperança e o amor. Era isso que eu queria. Caramba, ele é bom, ele é fino, ele... Me digas, sou de solteiro? Eu tenho uma grande família. E ele é casado? Minha Não. Não, ele não é casado. Aquele homem foi que falou pra mim, é o mesmo. Ai, meu Deus. Eu quero que o povo viva em harmonia e em paz. E você é uma pessoa honesta? Ele te deu esse prêmio. Menina, olha, eu falo e não falar palavrão. Vamos comemorar, vamos comemorar. E você vai ver a seguir os gols da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Bahia surpreende o líder Corinthians na segundona. Já já, no SBT Brasil. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, anunciou o fim da greve dos Correios, que já durava 19 dias. Vamos a Brasília com Guilherme Menezes. Guilherme, o governo teve que ceder? Sim, o ministro Hélio Costa disse que todos os funcionários dos Correios vão receber um reajuste de 30%. Desde novembro, esse aumento era exclusivamente para carteiros. Outra reivindicação, a atualização do plano de cargos e salários, vai ser discutida na database da categoria. O governo também prometeu não descontar os dias parados. Mas os grevistas vão ter que trabalhar a mais para pagar esse tempo. Analise. E Guilherme, quando os carteiros vão voltar ao trabalho? Na segunda-feira, segundo um diretor do sindicato, depois que o acordo for assinado, preto no branco. Mas o ministro das Comunicações afirma que as cartas começam a ser entregues normalmente em todo o país já na segunda-feira de manhã. Analise.
Obrigada, Guilherme. E pela Série A do Brasileiro, Ipatinga venceu a Portuguesa por 4-1. Em Porto Alegre, o Grêmio bateu o Cruzeiro e agora é o vice-líder da competição. Depois de um chute estranho de Rafael Carioca, Paulo Sérgio aproveitou e fez para o Grêmio. Com essa vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro, os gaúchos tiraram os mineiros da vice-liderança do Brasileirão. No Rio, o Fluminense conseguiu uma vitória quase no fim do jogo. Depois do cruzamento, o goleiro Wilson não afastou o perigo e Thiago Neves definiu. Fluminense 1, Figueirense 0. Pela segunda divisão, o Bahia acabou com a invencibilidade do Corinthians. A cobrança de falta de Elias surpreendeu o goleiro Felipe. Final Bahia 1, Corinthians 0. Apesar da derrota, o Corinthians segue na liderança da segundona. Um exército chinês, cerca de 1 milhão de operários que construíram mais de 30 instalações olímpicas, estão deixando Pequim. Eles trabalharam durante 7 anos e não poderão assistir aos Jogos. Veja na reportagem da correspondente do SBT na China, Giovana Vitola. Quem passa pelo centro. Na periferia de São Paulo, músicos profissionais estão recrutando jovens talentos para uma orquestra de samba e choro. A estudante Dayana acordou para a música. O mecânico Wagner também. Aliás, essa turma toda da periferia de São Paulo optou por andar no bom caminho, sinalizado por notas musicais. O garoto numa hora dessa poderia estar, né, aí no crime, ou ele tá fazendo alguma coisa errada e tá aqui, né? Bora, gente! A direção certa para uma nova alternativa. Uma vida artística, sem desvios. É o enredo de um projeto que faz da música um instrumento de educação. Nesse ônibus, o balanço é agradável. Leva jovens de um bairro da zona leste de São Paulo ao encontro de um sonho: subir no palco e sentir de frente o calor do público. Nós fomos criados num bairro que não tinha água, não tinha luz, existia também a violência, mas a gente viu na música uma saída assim. O som do bairro São Mateus está em cartaz no Festival de Inverno da histórica Paranapiacaba, Grande São Paulo. O mecânico, os estudantes, colegas de bairro que compõem a orquestra de samba e choro, foi muita gente para dançar. Maravilhoso. Eu não sabia que era da periferia. O palco é um momento mágico para eles, mas melhorar a imagem distorcida da periferia requer algo mais. Manter o compasso na volta para casa, por exemplo. A cada fim de show, o retorno à realidade. Essa é a rotina dos últimos 4 anos, afinada por músicos profissionais, que tocam para frente a ideia de descobrir talentos. Eu acho que a música ela salva. Ela dá esse alento a essa molecada que quer fazer alguma coisa e não tem essas iniciativas. Toda semana eles se reúnem em nome da boa música brasileira, para afinar cordas, sopros e ideias de quem quer ver o bairro sumir das páginas policiais e ganhar mais espaço nos cadernos de cultura. A gente planta para colher o futuro, né? Vem junto, vai. 1, 2, 3. Yudi e Priscila, apresentadores do programa infantil Bom Dia Companhia aqui do SBT, foram as estrelas do lançamento do filme infantil Space Chimps, Os Micos no Espaço. Ai, beleza, desestressei. Ele é todo atrapalhado, ele fala as coisas sem pensar, é muito louco. Eles vêm treinando para isso a vida toda. Ela é meio CDF, ela é certinha. Esses são Luna e Han, 2 chimpanzés astronautas da NASA. No comando da nave, outro deles, Titã. A missão... Você vai para o espaço! Eles vão procurar vida alienígena, porque eles foram designados para ir para lá. No lançamento do filme em São Paulo, sala cheia. Todos queriam conhecer a história, com o nome... Space Chimps. Ou... Micos no Espaço.
Uma produção norte-americana que, para ser exibida no Brasil, precisou de novas vozes em português. Para ganhar as telas do cinema, foi preciso um cuidadoso trabalho de dublagem. Sou uma astronauta treinada. Sei o que eu tô fazendo. Quem é ela? A Priscila. Todos queriam uma foto. Ela apresenta Bom Dia e Companhia. Priscila e Yudi foram os escolhidos no Brasil para dar vida aos aventureiros. Tcharam! Abracadabra! Eu tô acostumado a improvisar bastante. Lá não pode ser nada improvisado. Tem um texto assim na sua frente, você tem que seguir o texto. Enfim, boa sorte, vai fundo. Tem tudo a ver com criança, eles têm esse lado solto na televisão. E a gente achou que quando a gente viu o filme em inglês, a gente achou que eles têm as mesmas características. Um pouquinho mais alto. Tarefa nova para os dois. Não é nada assustador, assim. Eu achei até mais fácil do que apresentar programa ao vivo. Diversão para quem assistiu. O filme é bem animado, muita dança e é bonito também. Sempre querido. Na Austrália, o Papa Bento XVI pede perdão às crianças que foram molestadas sexualmente por padres da Igreja Católica. O pedido de desculpas foi feito durante a missa na Catedral de Sydney. O Papa disse que sente vergonha pelo que aconteceu, um profundo pesar e que os responsáveis devem ser levados à justiça. Bento XVI já tinha falado sobre os padres pedófilos durante uma visita aos Estados Unidos, mas a linguagem usada na Austrália foi muito mais forte e direta. As duas filhas deste casal teriam sido abusadas por um padre australiano quando eram crianças. Uma cometeu suicídio e a outra se tornou alcoólatra. Para Anthony Foster, palavras não são suficientes. O Vaticano deveria oferecer ajuda prática às vítimas. Manifestantes também fizeram protesto pelas ruas de Sydney e um homem foi preso. Vamos voltar agora ao Rio de Janeiro com o repórter Marcos Alvarenga e as últimas informações sobre a morte da atriz e humorista Dercy Gonçalves. Marcos, o velório está confirmado para a Assembleia Legislativa, né? Sim, a família informou que o velório começa na manhã desse domingo, mas o enterro só será na segunda-feira, na cidade onde Dercy nasceu, a pequena Santa Maria Madalena, no norte do Rio. Dercy será enterrada num local especial que ela mesma construiu. Se para o Brasil Dercy era tão popular, para a pequena Madalena era uma filha ilustre. Muito obrigado, Marcos. A lei seca completa um mês e começam a vencer as multas que já foram aplicadas. O dinheiro arrecadado pelos estados vai ser usado na melhoria da fiscalização do trânsito. Mas o verdadeiro ganho está na economia de gastos com a saúde. As ruas do país nunca viram tanta fiscalização. Um primeiro balanço mostra que desde o começo da lei seca, o Distrito Federal aplicou 150 multas, número superior ao de São Paulo, que tem uma frota 18 vezes maior do que a capital federal. Em Minas, foram 147, na Bahia, 209, em Pernambuco, 66. As multas renderam quase R$700 mil. Os Detrans informam que esse dinheiro deve ser aplicado na melhoria da sinalização e engenharia de trânsito. Nas estradas, o investimento prometido é o mesmo. E a polícia diz que a fiscalização vai continuar de dia e de noite. Gosta de beber, que beba. Só que é proibido e as pessoas têm que atender, têm que aceitar que é proibido beber e dirigir. Os melhores resultados da lei apareceram no sistema de saúde pública. Em boa parte do país, o primeiro socorro a vítimas do trânsito é feito pelo SAMU. Depois da lei seca, o serviço registrou uma queda de 24% nos atendimentos. Resultado, as ambulâncias agora podem ser usadas em outras emergências, como infartos, queimaduras, partos. Nos prontos-socorros, a economia é significativa. Até junho, o Brasil gastava mais de R$800 milhões por mês com acidentados de trânsito. Nos últimos 30 dias, a economia foi de quase 200 milhões. Mas nenhum ganho supera as vidas salvas. Era uma coisa de louco, parecia um Vietnã. E agora? Hoje, graças a Deus, caiu. Eu acho que está muito bom e deve continuar. Apenas metade das grávidas no Brasil consegue fazer o pré-natal gratuito. Consultas e exames feitos durante a gravidez poderiam evitar partos prematuros e muitas mortes. 5 horas da manhã, madrugada chuvosa em Salvador. Na fila, à espera de médico,
dezenas de grávidas. Eu levanto 4 horas, né? Tenho carro de 4h30 para chegar aqui para não pegar muita gente na minha frente. Não tem assim vaga para esse gestante. Quando a gente chega, aí fica difícil a gente. Jussiara veio de longe. Ela espera o primeiro filho e está ansiosa para fazer o pré-natal. Eu vim do interior de Crisópolis, saí 11 horas da noite, fico aqui tomando chuva, frieza, correndo risco, né? No mínimo 6 consultas médicas durante a gestação é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda para um pré-natal considerado ideal. O difícil para muitas mães que dependem do SUS é conseguir que esse acompanhamento seja constante, com todos os exames, do início ao fim da gravidez. Além das consultas médicas, as futuras mães devem fazer pelo menos 7 exames de laboratório durante a gestação. Entre eles, o teste de HIV, que só é oferecido em 1.200 das 4.000 unidades de saúde credenciadas pelo SUS. Acompanhamento com o pré-natal, eu vim conseguir com uns quase 5 meses. E meus exames eu consegui fazer agora perto de Paris. São muitas pacientes para pouco médico. Eu tenho 20 anos nessa unidade e continuo fazendo pré-natal sozinha. O Ministério da Saúde afirma que hoje metade das mães brasileiras fazem o pré-natal. Mas segundo a Federação Brasileira de Obstetrícia, apenas 25% delas têm acesso a 6 consultas obrigatórias. Uma das consequências da falta de um pré-natal adequado é o alto índice de partos prematuros. No Brasil, 20% dos bebês nascem antes da hora. Em outros países da América do Sul, como a Argentina, a taxa não ultrapassa os 12%. Aumenta a cobertura no pré-natal na cidade e junto à trabalhadora rural. Contudo, se esse pré-natal não for qualificado, nós comemoramos a quantidade, mas ainda vamos perder recém-nascidos e perder mães porque o pré-natal ficou a desejar. Enquanto isso, em Salvador, Jussiara, depois de 4 horas de viagem e mais 4 horas na fila, debaixo de chuva, conseguiu ser atendida. Volta para casa cansada, mas com o alívio de saber que vai tudo bem com o bebê. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, passa a noite no Afeganistão. Ele visita as tropas americanas que patrulham o país. Amanhã, Obama deve encontrar o presidente afegão Hamid Karzai. A primeira parada foi na base militar americana no Kuwait, onde Obama foi aplaudido. Ele vai visitar ainda a Jordânia, Israel, Alemanha, França e Grã-Bretanha, na tentativa de compensar as acusações feitas pelo candidato republicano John McCain, de que não tem experiência internacional. McCain também criticou Obama por traçar políticas para o Oriente Médio, sem nunca ter estado na região. O democrata já prometeu que, se for eleito, vai retirar as tropas americanas do Iraque em um prazo de 16 meses. Em visita ao Iraque, o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, disse que tem planos para retirar tropas militares britânicas que estão no país. O comentário foi feito depois de um encontro com líderes iraquianos, mas Brown não disse em quanto tempo vai retirar os 4.000 soldados. As tropas inglesas que continuam no país têm a função de treinar os soldados iraquianos. 25.000 pessoas lotaram a Arena de Touros de Las Ventas, na Espanha. Dessa vez para assistir a final do Circuito Mundial de Motocross Estilo Livre. Na abertura, os competidores estavam animados. A plateia aplaudia o norueguês André Villa, que mora na Espanha. Mas ele não conseguiu completar a aterrissagem e deixou a moto escapar, ficando em segundo lugar. Com manobras perfeitas, o campeão suíço Matt Reboul comemorou a vitória. E quem estava na arena aproveitou o espetáculo das motos. Especialistas americanos analisam mais de 120 rolos de negativos do lendário fotógrafo de guerra Robert Capa. O material, dado como perdido durante quase 70 anos, tem imagens inéditas. Para o SBT Brasil. O SBT Brasil volta na segunda-feira. Amanhã, no Domingo Legal com o Gugu, você vai ver imagens inéditas e uma homenagem especial a Dercy Gonçalves. Fique agora com mais um capítulo de Pantanal.